Bora, fiel, se liga da análise perfeita do Mano sobre o Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians, que já vai estar no banco na quinta-feira comandando o Timão na estreia na Libertadores. Eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não com ele. A gente que precisa voltar a vencer porque tá complicado, hein? Os jogadores foram cobrados hoje na porta do CT. O Gaviões cobrou pesado, o Raniel, Vitinho e outros jogadores. E o Mano falou sobre tudo isso agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Coringão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Mano, é só atualizar aqui pra você falar, né? Tic-tac, Então, tic-tac vamos agora, atualizar ontem, né? Ficamos aqui esperando, então os caras não mandavam embora, aí ia, vai, volta, aí terminou a transmissão, mandaram o cara embora, né? E agiu rápido, né? Muito rápido, a diretoria já contratou o Fernando Diniz, ele já viaja com a equipe aí, contrato até o final desse ano 2026, aí, viu, mano? Chega o Diniz, então, que segundo o Marcelo Paz, é um cara que ele conhece, né? E tem confia no trabalho dele. Bento, vamos lá. Primeiro, com relação aí ao Corinthians, na quinta-feira já tem o jogo aí pela estreia da Libertadores contra o Platense. Depois o Corinthians enfrenta o Palmeiras na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. E depois já tem aí um jogo contra o Santa Fé, também jogo da fase de grupos da Libertadores. Então uma sequência aí turbulenta, cara. Ainda mais pelo momento que o Corinthians vive, de 9 jogos sem vitória. Pra mim, Bento, de verdade, a demissão do Dorival foi até tardia, cara. Não dava pra ficar, até a gente tava debatendo, eu tava conversando com a Lelê nessa semana, aí ela falou, olha, vou esperar até domingo pra falar o que eu penso, não sei o que. Eu falei, cara, mesmo que vencesse o Inter, o Dorival já é aquele cara que ele não consegue mais extrair nada do time do Corinthians. Mesmo que vencesse o Inter, que é outra porcaria, mas tinha que mandar o Dorival embora, cara. Não dava mais pra segurar o cara, não dava. O Dorival, por A mais B, tá provado que ele não deu certo. Não deu certo. Ganhou títulos, ganhou, apesar dele. Apesar dele. O Dorival, diferente do que foi o ano passado, que ainda dava até pra entender, talvez aí os momentos de oscilação do próprio time, com o próprio Dorival, porque ele pegou um trabalho que não foi do começo do ano. Ele pegou um trabalho já do Ramon Dias, que tinha feito a pré-temporada, depois do Campeonato Paulista ele assumiu, e aí conseguiu aí, a trancos e barrancos, levar o Corinthians no Campeonato Brasileiro, ganhando a Copa do Brasil e esse ano a Supercopa. Mas, cara, ele vivia preso em desculpas. Pra mim é inadmissível o Dorival ter 2 datas FIFA, já que ele alegava que o cansaço do time, por não ter feito uma pré-temporada, não era o suficiente para poder cobrá-lo. Então, ele teve 2 datas FIFA, totalizando praticamente um mês. Deu um pouco mais de 3 semanas ali. E mesmo assim, ele não conseguiu extrair nada de produtivo desse time. Nada, absolutamente nada. O time do Corinthians é um catado. E aí falam, mano, mas ontem ele entrou com a melhor escalação. Em termos de nome, sim. Mas em termos de futebol apresentado, prática, não. O Dorival, a impressão que eu tenho é que ele não treina, cara. Não treina. O time do Corinthians é incapaz de criar uma jogada. O time do Corinthians é um time previsível, sem repertório, um time lento, chato de se ver jogar. E isso é trabalho do treinador no dia a dia. E nitidamente a impressão que eu tenho é que o Dorival não treinava esse time. Depois até postou um vídeo hoje falando, eu fui impedido ontem de falar, de me manifestar, mas eu queria agradecer, foram bons momentos e tudo mais. Dorival, infelizmente, o torcedor do Corinthians não vai sentir saudades de você. E agora já falando do próximo técnico, ô Bento, Fernando Diniz, Tite, Vojvoda, Crespo, Felipe Luiz, nenhum técnico hoje seria unanimidade dentro da torcida, nenhum deles. Então qualquer técnico que o Corinthians trouxesse hoje seria uma aposta. Mas o Corinthians é uma situação, fazendo uma analogia, é aquele cara que tá com uma hemorragia, você não vai escolher o pano mais limpo pra colocar em cima. Você vai pegar o primeiro que tiver e vai colocar em cima do ferimento pra tentar estancar. E é o que o Corinthians tá fazendo com o Fernando Diniz. Chamou de pano sujo? Praticamente, Sombra. Porque você precisa, antes de mais nada, você precisa pegar ali e estancar um sangramento que pode te levar à morte. Se vai infeccionar esse... Mas, ô Sombra, se vai infeccionar esse ferimento e agravar ainda mais a situação, você não sabe, mas é uma medida emergencial para um momento que exige essa atitude. E o Corinthians, ele tá contratando um treinador, cara, que é praticamente esse pano que você não sabe se tá limpo ou sujo. Se vai dar certo ou não, o tempo vai dizer. Eu acho que o Diniz hoje, mesmo tendo uma contestação com relação ao trabalho dele, eu acho que ele seria menos aposta do que o Vojvoda. Eu acho que ele seria menos aposta do que o Felipe Luiz. Porque, cara, o Vojvoda, ele dirigiu um Fortaleza a vida inteira. Ele fez sucesso no Fortaleza, só dirigiu time pequeno até chegar no Santos. Ele tá pegando o primeiro momento de pressão mesmo num clube maior, do cenário nacional e sul-americano, agora. Então imagina ele chegar contestado num Corinthians também.
Aí você pega o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, cara, eu acho que a carreira dele no Flamengo não é parâmetro, porque ele era jogador até antes de ontem. Ele conhecia todos esses caras que ele dirigiu lá dentro e os caras corriam por ele. Ou pelo menos corriam em determinado momento. Depois parece que pararam também. Mas é um cara que era brother dos caras. Eu acho que não dá pra entregar um Corinthians hoje em crise na mão do do Felipe Luiz. O Fernando Diniz, pelo menos, ele já viveu situações como essa e eu acho que ele sabe como fazer. O Fernando Diniz, Sombra, eu acho que ele projeta muito bem os times que ele treina, principalmente na parte ofensiva. A parte defensiva muitas vezes joga exposto, mas aí até dentro do que a gente discutiu no começo do programa, eu acho que melhorou bem, Sombra. Melhorou bem. O Fernando Diniz não é aquele cara hoje que fica exigindo toque de goleiro pra zagueiro dentro da pequena área. Não. E o Vasco do ano passado que ganhou a Copa do Brasil, que chegou na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, era um exemplo disso. Trabalhar a bola na defesa é uma coisa. Agora, você ser kamikaze a certo ponto de ficar tocando com o goleiro dentro da pequena área é outro. E o Corinthians muitas vezes ele faz isso, Sombra. Basta ver os erros grotescos que o Hugo Souza ele pratica. Porque o Dorival ele tinha essa recomendação também no sistema defensivo. E o primeiro chilique que ele der na beira do campo, como é que você acha que vai ser ali, mano? Vai ser complicado, eu prefiro, o RG, eu prefiro um treinador que dê esse tipo de chilique e cobre esse Mili monte vai de estar jogador assistindo, preguiçoso. hein? A Mili vai estar assistindo. Ai, ai, ai. Ela que vai pro inferno. Ela com esse monte de Ô, lacrador aí mano. também que é da patota dela, quero que se lixem todas. Agora, com relação aí ao Fernando Diniz, eu prefiro um treinador linha dura, RG, que tire esses jogadores aí preguiçosos e vagabundos desse resort chamado Esporte Clube Corinthians Paulista, do que um paizão que fica coçando o queixo, colocando a culpa no calendário, na bola murcha, no gramado ruim. Uma característica desse elenco do Corinthians é que ele é meio lento. Jogadores meio tiriça, assim, tem muito disso. O time do Diniz, ele sai construindo o jogo. Sai construindo. Se os caras que estão lá na frente não voltarem para construir o jogo aqui embaixo, não vai rolar. Vai dar problema. Vai dar problema. Sombra. Ele quer intensidade, obediência tática o tempo todo. O tempo todo. E é isso que precisa. Mas, ô Sombra, é isso que precisa. Eu não acho Às vezes do não Corinthians atende, lento. viu? Ô Sombra, eu não acho o elenco do aguenta. Corinthians lento. Então, mas é que tá. O elenco do Corinthians, na mão do Dorival, era um resort. É por isso que esses caras se quebravam pra cacete. Se bobear nem treinar, treinavam. Devia ficar jogando truco na concentração. Na hora do bagulho, deviam estar jogando banco imobiliário. Depois a gente treina e não treinava. Porque é inadmissível comparar o time do Corinthians com o número de lesões que já teve esse ano com qualquer outro time. E o time do Corinthians não corre. Ô, Sombra, o time do Corinthians, eu concordo com você, está lento, mas não é lento. O time do Corinthians é preguiçoso e vagabundo. Por exemplo, se você pegar jogadores ali, que bola que o André tá jogando? O André, depois da proposta do Milan, o cara definhou. Bidon, a mesma coisa, o Bidon se arrasta em campo. O Garro, a mesma coisa. O próprio Memphis, igual. O Yuri Alberto, coitado, se mata lá, ele tenta fazer alguma coisa ali, mas também corre sozinho. Então, o time do Corinthians hoje é um time lento e chato de se ver jogar, justamente, Sombra, porque não tem cobrança. O Dorival, com aquele estilo paizão, ele deixava esses caras fazer o que bem entendiam. Agora, com o Diniz, é sangue no olho, mano. Eu prefiro um treinador assim, que tenha realmente essa postura mais enérgica e mais rígida de cobrança, do que esses treinadores bunda mole que vê um time de merda dentro de campo, não fazendo bosta nenhuma, e com a mão no queixo. Olha, no começo pode ser até que os caras falam, vamos dar uma corrida aqui. Depois, volta tudo como era. Ô, mano, ontem, né, Eu só, desculpa, Bento, só mais um adendo no que o Sombra falou. Eu duvido, Sombra, sabe por que eu duvido dessa situação? Porque a torcida já tá de saco cheio também. E a torcida, inclusive, ontem, o Ale tava falando aqui na transmissão aí do jogo do Corinthians, e deu uma declaração que repercutiu em vários portais aí também. Trabalho do Danilo Isso que eu ia falar, né? Ele foi pro olho do furacão, meteu um cabrini ontem, e o Alexandre, o presidente... Você viu qual que é o nome dele, não? Alexandre Domênico. Alexandre Domênico. Ele deu uma entrevista, viu, mano, onde ele fala aí, né, que os caras que derrubaram o Dorival, né, e era hoje... justamente nessa frase que eu ia me pegar, Bento, pra falar a respeito do que o Sombra falou. Vão correr no começo, depois vão largar. Vão largar não, porque a torcida vai estar com o técnico e não vai estar com esse monte de bunda mole aí não. Então é bom esses caras se coçar agora. E hoje Fala meio aí, que pegaram um por um lá na saída do treinamento. Pegou a ver, mano? Cara, assim, eu vou falar pra você. Mano, quase foi lá. Foi pesado ali as palavras com os caras. Chegaram né? junto nos caras. Tem que ser mesmo, velho. Foi pesado ali. Falou, você tá dando risadinha por quê? Tá rindo Ninguém de quê, tá rindo mano? aqui, né? No Caio César, no Ranieri, no Charles, no Vitinho. Foi os que eu vi aí. Deve ter mais jogadores, obviamente, mas foi o que você falou E agora. no Memphis, né? e no Memphis.
Nem pra estar na Holanda, né? Tá cascando. Não, né? tava ontem aqui? Não, ele ontem tava tava? no camarote. Ah, ele tava? Tava na Holanda. Eu não sei. Tava com o preparador físico lá, que foi campeão com ele. O preparador do Inter tá. foi campeão no Corinthians. Tava lá batendo papo, dando risada, com aquelas roupas ridículas lá que ele gosta. Significa little legs, ele pegou. Essas mesmas roupas que o Neymar inclusive, usa e que você acha bonito. O Mano deve ter a externa aí, Nunca achei Sombra. bonitas as roupas que o Neymar usa. Então fala, as roupas do Neymar são ridículas. As roupas que o Neymar usa não me agradam. Não, fala, são ridículas. Você não falou do outro que é ridícula? Ô, Sombra, o Mano deve ter a externa lá, mas a cobrança mais forte que teve foi essa daqui, seu Bento. Ó. Qual? Não, isso daí é a tua tia. Opa, que é isso? Isso aí foi na saída do estádio? Foi, cobrando o jogador. Falando, tira a cuequinha do Olha lá. Isso! Que isso? Tira a cuequinha. Como é que ele falou, mano? Cala essa boca, Vieira. A tia falando pra ele assim, tira a cuequinha do Ordônio do box. É isso. Vamos dar uma olhada. Uma coisa, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito do Corinthians desde o ano passado, nesse jogo o time se mobilizou, nesse não. Isso vai continuar? Aquela história do Corinthians escolhe jogo, né? O Memphis escolhe o jogo. O elenco do Corinthians, muita gente acha que também escolhe o jogo. Mas enfim, não tá escolhendo nenhum, porque já são 9 jogos, né? E aí a gente vê os últimos trabalhos do Diniz. Pelo Fluminense brilhou, né? 150 jogos, um aproveitamento superior a 58%. Contra o Cruzeiro, assim, vice-campeão da Sul-Americana, 35%. Mas o time não jogou bem. Não. E o Vasco, 54 jogos, teve ali seu momento na Copa do Brasil, chegou à final, 40%. O que acontece? Ele entrega um time que está derrotado para o Renato Gaúcho, que começa a vencer. Então a imagem dele, a fotografia agora é de quem não estava fazendo um bom trabalho, chegou o Renato e salvou o Vasco. Tem uma coisa assim, né, que é importante. O Diniz costuma deixar coisas interessantes na construção ofensiva e no jogo com bola. E costuma deixar um time com vulnerabilidade de marcação, porque o Diniz tem uma coisa como treinador, que eu respeito muito, e é o clube que o contrata precisa saber disso. Vi recentemente uma entrevista dele, não lembrar pra quem, para não ser injusto, mas vou falar, se lembrar aqui, depois eu pesquisar. Ele falou o seguinte, ele vendo o sucesso do Ryan, e aí eu me lembro da bronca merecida que o Ryan recebeu por não acompanhar um adversário, marcando o lado direito do campo do Vasco, e vendo o sucesso do Ryan, e como o Ryan se desenvolveu como pessoa... Foi contra o Corinthians essa bronca. Isso. Ele pega... São Januário é o Bidu, né? Eu não lembro quem que não estava acompanhando o Bidu. Ele pegou e falou assim, eu me sinto realizado. Quando ele via o John Kennedy, que tinha problemas de comprometimento com a carreira, né, de comportamento para ser um grande jogador, atuar com ele em nível muito alto, ele se sente realizado. Para o Diniz, o Zé já falou disso um pouco na abertura, a melhora do jogador na profissão e até na própria vida dele é uma vitória. Só que para o futebol em si, para o resultado e para o público, isso é irrelevante. A gente precisa entender o que o Diniz vai querer fazer com os atuais jogadores. Por exemplo, o Garro. O Garro é a versão Ganso atual do Corinthians. O Garro tem problemas físicos, um dos o Garro motivos alegados para querer. Mas o Ganso joga muito mais bola que o Garro. Não faz essa comparação. Você acha que não? Porque o Ganso é muito mais jogador? O Ganso, tecnicamente, muito melhor. É muito mais. Eu também acho. Muito. Mas eu tô falando sobre o comportamento, a posição de jogar por dentro, de ser o cara que cria, o cara tem que achar o passe e tal. O Diniz vai adaptar esse jogador? Então, mas eu não vejo nem a questão de adaptar. O que eu vejo mais é a questão, por exemplo, vou aproveitar a sua... O Garro pode combinar com o tal do dinizismo. Eu vou aproveitar a sua comparação com o Ganso que você tentou. Eu acho que assim, são jogadores totalmente diferentes, são opostos. E uma coisa que me chama muito mais atenção, o Ganso tem uma personalidade infinitamente superior ao do Garro. O Garro pega na bola e toca. O Ganso pega na bola e fala assim, não, dá aqui pra mim, vamos jogar, vem cá. Chama a responsabilidade. O Garro não. Mas o Garro não era assim. Acho que o Garro não é um cara de chamar o jogo. Sabe? Não, eu acho que é por característica, não é nem que ele não chama o jogo, é característica. O Garro joga... Mas ele não chamava o jogo nos melhores momentos do Corinthians? Ele joga em 2 toques. Para ele jogar, existe um trio que para jogar precisa estar dando tudo muito certo, que é Memphis, Garro e Yuri Alberto. Por quê? Porque se o Garro estiver bem, Memphis e o Yuri Alberto estiver bem, o Garro tem a possibilidade de em 2 toques colocar esses caras na cara do gol. Né? Quando o time não funciona, ele tem dificuldades. Além disso, já está mais do que comprovado, quando o time do Corinthians, com o Garro, joga com times bem organizados defensivamente, né? Bem, como gosta de dizer o vovozinho, né? As linhas bem próximas de marcação. Tal. O que acontece? O Garro não consegue jogar,
porque ele não tem o drible no espaço curto, ele não tem o controle de jogo no espaço curto para fazer essa bola chegar e nem sabe se posicionar nesse espaço, diferentemente do Ganso, que tem, além dessa capacidade técnica, que eu acho que é infinitamente superior ao do Garro, a capacidade mental de entender onde que eu posso chegar, o que eu posso fazer, onde é o meu posicionamento, qual a movimentação que eu vou encontrar o espaço para poder jogar. Mais inteligente, inclusive. É mais inteligente, entendeu? Então, acho que isso ajudou muito o Fernando Diniz nesse aspecto. Agora, por isso que eu falei no começo que eu acho que o Fernando vai ter que se adaptar, não que ele tem que mudar tudo, não é isso? Porque eu acho que ele tem as convicções dele e é válido, e ele foi contratado para isso. Mas eu acho que ele vai ter que se adaptar justamente para inverter esses números que estão acontecendo com ele ao longo dos anos. Ele ganhou a Libertadores, mas ele sai do Fluminense com o Fluminense na zona do rebaixamento. Né? O Vasco, ele sai do Vasco, chega numa final de Copa do Brasil, ele chega no Cruzeiro com uma expectativa gigantesca e sempre quando ele chegou nos clubes, ele conseguiu mudar rapidamente, ele conseguiu colocar a sua filosofia. No Cruzeiro ele não conseguiu, no Cruzeiro ele teve muitas dificuldades e saiu. Chegou no Vasco, também teve altos e baixos. Mas ele chegou na final da Copa Libertadores, mas ele... do Brasil. Da Copa do Brasil, desculpa. Só que ele chegou até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro com o risco de entrar na zona do rebaixamento. Entendeu? Então, assim, existem essas coisas que eu acho que ele precisa olhar, analisar. É uma pessoa inteligente. Eu conheço o professor Wagner, que foi meu preparador físico no Corinthians, que trabalha com ele mais de 20 anos, o tempo todo praticamente. Eu acho que ele precisa entender que, às vezes, ele vai precisar mudar. Não é ele querer mudar os jogadores sempre. Eu vou mudar os jogadores, vou mudar. Mas e você? Tá na hora de você começar a mudar. Ele já mostrou mudança em jogos pontuais, né? De botar o time atrás. Você tá falando sobre ideia de jogo, não sobre comportamento. Ideias de jogo, sabe por quê? Para ele ter outras ideias, para ele poder utilizar nos jogos. Porque ele chegou num ciclo que aqui no Brasil todo mundo consegue jogar contra o time do Fernando Diniz. E não dá para ser sempre a mesma coisa. Porque as pessoas vão entrar. O vovozinho tocou num ponto que eu acho bem interessante quando ele fala do Dorival, né? Os jogadores são os mesmos. Eu também concordo com o vovozinho que os jogadores não estavam conseguindo jogar. Por quê? Porque o time do Corinthians era previsível, já sabia o que ele ia fazer. Era o Martinez, né, centralizado, era o Carrijo pelo lado direito, o Bidon ou o Maicon, né, e o Garro ali na frente com os dois. Esse time conseguiu chegar longe. A partir do momento que os times adversários entenderam como joga o Corinthians, o Dorival começou a ter problemas. Alguns jogadores também bem abaixo, o Memphis bem abaixo. O Fabrício Boas estava até lembrando, né, que o Caio César, por exemplo, chegou e se machucou, né? Mal jogou pelo Corinthians. Falta atacante de lado de campo para ajudar o técnico. Isso falta sem dúvida, muito, né? O Linga não é esse cara, né? Aos 33 anos. Agora, o seguinte, Zinho, essa pergunta na tela é muito boa. A gente está falando aqui, é claro que Garro é um cara que de repente pode ser uma peça importante no time do Fernando Diniz, de repente se adapta ao estilo de troca de passes e tal. Mas um dos motivos alegados para a contratação do Diniz, que ainda não foi oficializado, eu repito, é o fato dele trabalhar com jovens. Ele sabe lançar jovens ao mesmo tempo que controla figurões, estrelas, né? Agora, tem isso. Terá tempo para isso? O Timão tem tempo. Quinta-feira joga na Copa Libertadores, vai ver com a gente aqui na ESPN, contra o Platense. E aí? Tá aí já a Libertadores, né? Tem tempo para o Diniz evoluir o trabalho que a diretoria espera dele? Com treinamentos vai ser difícil, né? Porque, como você mesmo falou, meio de semana já tem Libertadores, depois tem Brasileirão, depois tem Libertadores de novo, depois tem Brasileirão, e vai e encurta, porque a Copa do Mundo está chegando, e aí começa a Copa do Brasil também. Então, assim, ele vai arrumar jogando. E se os resultados não acontecerem, a pressão vai continuar. Aí, tempo para treinar vai ser pouco, tempo para ele, durante os jogos, com os pouquinhos de treino que tem, para ele arrumar e colocar as ideias dele, tem esse tempo. Agora, não tenho certeza se deixarão ele ter esse tempo. Se o torcedor vai ter a paciência, se essa diretoria vai suportar a pressão, porque já deu para ver que se a arquibancada falar, a diretoria atual não tem convicção de manter um trabalho, de esperar esse trabalho e dar esse tempo para esse trabalho. Então, tempo aí vai ter de alguns treininhos com jogos. Agora, se vão
bancar, se vão deixar ele usar esse tempo, aí é outra coisa. Então é isso aí, mano. Tô vendo muita rejeição nos comentários. Cara, hoje eu respondi tantos comentários que eu tô até cansado já. São 6 vídeos hoje, ainda tem mais um. Depois desse, pode ser que tenha mais um. É o último da noite pra encerrar, né? O dia aí. Fernando Diniz, técnico do Corinthians. Isso que o Zé falou é verdade, mano. Normalmente ele implementa a ideia dele muito rápido. Vocês vão ver, tipo assim, uns 2 semanas, 1 semana já tá com uma cara dele já. Claro que ele não é o mesmo daquele do Fluminense lá que deixava os caras tocando na defesa até perder a bola, não podia dar chutão, e não importasse o que acontecesse ali, tinha que sair jogando. Então, eu tô curioso pra saber, cara. Então, a gente pode dar muito certo com o Diniz, mas como eu falei, eu tô com medo do caramba. Mas se não der certo, o contrato dele é curto até final do ano aí. Então, vai ter Copa do Mundo. Minha ideia é o seguinte, mano. Ele já ajeitar o time antes da parada pra Copa do Mundo, a gente vencer alguns jogos, o time começar ali jogar bem, aí vai ter a parada. Não sei quanto de férias os caras vão ter, mano. Se são 15 dias, 20 dias. Eu acho que se basear pelo ano passado, são 15 dias de férias. Aí treinamento intenso e tal, e o time volta com uma cara melhor. Vamos ver, né? É torcer pra dar certo, cara. Às vezes eu vejo comentário aqui, a torcida falando, parece que torcendo pra dar errado, pra ter razão, tá ligado? Então, vamos torcer pra dar certo, pra que ele tenha um bom começo aqui no Corinthians, que os jogadores retomem sua confiança. Eu queria mostrar a torcida, a Gaviões lá e tal, cobrando jogadores, só que eu não posto, as imagens são de outros canais. O Charles em choque, o Raniel em choque ali, o Vitinho, o Caio César. Pô, o Caio César acabou de chegar, né? Tá machucado. Achei meio paia com o Caio César. O Raniel é um dos que mais corre ali no Corinthians, então. Mas procurem pra vocês verem os jogadores do Corinthians sendo cobrados na saída do CT ali, pelo Alê, presidente do Gaviões, né? Comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e valeu, Fel, é nóis.